Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou cisânia no meio do trigo, e foi-se. Caros católicos, temos novamente diante de nós as palavras de nosso Senhor sobre a cisânia, a má semente semeada no campo pelo inimigo do homem, pelo demônio em última instância. Uma das grandes semeadoras de cisânia do demônio em nossos tempos é a ONU, a Organização das Nações Unidas. Enquanto os homens parecem dormir, incapazes de refletir, de distinguir entre o bem e o mal, anestesiados pela televisão, por filmes, novelas e séries, pelas músicas ruins, pela vida de prazeres desordenados e diversões fáceis, enquanto os homens então parecem dormir, a cisânia vai sendo semeada. Essa semana a ONU publicou as suas observações conclusivas sobre o relatório feito pela Santa Sé referente à aplicação da Convenção sobre os Direitos da Criança. Nesse documento, a ONU se opõe frontalmente à Igreja e pretende dizer à Igreja o que a Igreja deve fazer. A ONU pede que a Igreja altere sua posição sobre o homossexualismo. A ONU pede para que a Igreja reveja sua posição sobre o aborto. A ONU se mostra seriamente preocupada com a posição e a prática da Santa Sé no que diz respeito à contracepção e à educação sexual das crianças e adolescentes. A ONU urge a Santa Sé a evitar tudo que possa diferenciar meninos e meninas. A ONU urge a Santa Sé a tomar medidas para que os livros escolares católicos, se é que ainda existem, não contenham nenhum tipo de estereótipo quanto ao gênero. Todas essas coisas são gravemente opostas à nossa natureza e a Deus. O aborto, como sabemos, é o homicídio do inocente mais indefeso. O homossexualismo é pecado que clama aos céus por vingança, usando a faculdade reprodutiva de maneira em que a reprodução é impossível. A contracepção separa aquilo que Deus juntou necessariamente em nossa natureza, a procriação e a união dos corpos. Não diferenciar meninos e meninas, não formar estereótipos, isso é exatamente o que propõe a teoria do gênero, que a ONU e tantos outros organismos e governos se esforçam para impor no mundo inteiro. A teoria do gênero afirma que a sexualidade não tem nenhum condicionamento biológico, e que cada pessoa tem completa autonomia para determinar em que consiste a feminilidade e a masculinidade. Cada um tem também absoluta autonomia para escolher o que gostaria de ser. Assim, ser biologicamente homem ou biologicamente mulher não teria a menor influência, pois cada um poderia construir o próprio papel social, masculino, feminino, transgênero, andrógeno, qualquer outra coisa, independentemente da biologia. Isso é uma grande abominação. A teoria do gênero nada mais é do que uma absurda ideologia. Ideologia é aquilo que provém das ideias do homem, do pensamento do homem, mas sem nenhum fundamento na realidade, na natureza das coisas. Uma ideologia é sempre irracional e sempre procura se impor pela força, por meios enganadores e por um grande esforço de propaganda, já que naturalmente as pessoas tendem a recusá-la, visto que não condiz com a realidade. E é exatamente o que vemos com a ideologia, teoria do gênero: imposição pela força, por manifestações violentas, por ameaças, utilização de meios enganadores, por um vocabulário que nos engana. E vemos também uma massiva propaganda nos meios de comunicação e dos governos.
É evidente que a ideologia do gênero é um absurdo completo e negação ridícula da realidade. Nega-se a biologia, nega-se a anatomia, negam-se as diferenças psicológicas decorrentes de tudo isso. Nega-se a evidente complementariedade que existe entre um homem e uma mulher, complementariedade tão necessária, indispensável para a preservação da espécie, tão necessária e indispensável também para o correto desenvolvimento de todo ser humano. Nega-se a necessidade de um pai e de uma mãe para o bom desenvolvimento da criança. Negação mais absurda da realidade não pode existir. Não é a sociedade nem a pessoa que constrói a diferença entre o homem e a mulher, mas a realidade das coisas, a natureza das coisas, tal como criadas por Deus. A ideologia do gênero é uma construção mental sem fundamento nenhum na realidade, pretende fazer do ser humano Deus, como se o ser humano fosse onipotente para poder estabelecer a natureza das coisas ou a sua própria natureza. A ideologia do gênero pretende igualar absolutamente e em todos os aspectos o homem e a mulher. Pretende assim destruir a família, destruir a sociedade, destruir a Igreja Católica. Pretende então destruir a Igreja Católica não atacando-a fisicamente, por enquanto ao menos, mas querendo trazer a Igreja e seus membros para o seu lado, para que a Igreja propague essa abominação. Sabemos, todavia, que sobre a Igreja as portas do inferno não prevalecerão. Ela não mudará sua doutrina perene. A teoria do gênero, ou melhor, a ideologia do gênero, parece ser o último passo para a destruição total da família, formada por um só homem, uma só mulher, unidos por vínculo indissolúvel e exclusivo, formada por homem e pela mulher, assim unidos, e pelos filhos. A ideologia do gênero é o último passo de uma revolta contra Deus que começou nesse campo com a possibilidade de separação dos cônjuges sem justa causa, que depois avançou com o divórcio, passando para a contracepção, para o aborto, para as chamadas, eufemisticamente, uniões de fato, para as uniões homossexuais e assim por diante. A teoria do gênero é o último passo dessa lógica de destruição total da base da sociedade e da Igreja, que é a família. A ideologia do gênero é o último passo para a construção de uma nova ordem mundial, de uma nova religião universal, da qual a ONU é uma das principais difusoras, junto com fundações poderosíssimas e com governos, tribunais e poderes legislativos. E essa religião universal é verdadeiramente a religião do anticristo. Não digo que o anticristo está próximo, não digo que esteja próximo o fim do mundo. Não podemos saber, como diz nosso Senhor, não sabemos nem o dia nem a hora. Digo que essa religião universal, falsa, que nos é imposta pela ONU, pelos governos, tribunais, legisladores, ONGs e fundações milionárias, essa religião se opõe frontalmente aos princípios e à salvação que nos foram dados por Cristo. Princípios de salvação que elevam a nossa natureza e nos conduzem a Deus, que nos conduzem à verdadeira felicidade. A nova religião, a religião do homem, que pretende tomar o lugar de Deus, ignorando a natureza e a realidade das coisas, nos levará de abismo em abismo, de tragédia em tragédia. Sem a realidade, sem Deus, o homem é capaz de tudo, das piores abominações, consigo mesmo, com o próximo. É impressionante o número de suicídios, o número de pessoas deprimidas, o número dos crimes mais bárbaros, que são cada vez mais crescentes. Tudo isso porque o homem tolo diz: Deus não existe, ou se comporta como se Deus não existisse. Como nos diz a Sagrada Escritura,
Dixit incipiens in corde suo non est Deus. Disse o tolo em seu coração: Deus não existe. A nós cabe fazermos a nossa parte, com famílias numerosas, com generosidade, com a boa educação dos filhos, com muita oração, com penitências, com a perseverança no bem, apesar de toda a perseguição que sofremos, com a prática da verdadeira religião. A nós cabe desejar e fazer o verdadeiro bem para os que nos fazem mal. Devemos desejar e agir para a conversão deles. Chegamos assim ao ponto em que a ONU pretende dar diretivas à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Essa Assembleia de Homens pretende ditar à Igreja o que ela deve fazer. Ela pretende condenar a doutrina da Igreja. Ela ousa pedir que a Igreja mude a sua doutrina. Essa Assembleia de Homens comporta-se como Sinédrio, a Assembleia de Homens que condenou nosso Senhor Jesus Cristo. De um lado temos a ONU, organismo humano, fundado no pós-guerra para instaurar uma nova ordem mundial, uma nova e, claro, falsa religião universal, fundada no homem. Do outro lado, temos a Igreja, sociedade humana e divina, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, fundada no sacrifício do homem-Deus na cruz, sociedade voltada inteiramente para a Santíssima Trindade, sociedade que possui promessas de vida eterna, sociedade que não pode perecer. Existe um único caminho para a verdadeira civilização. Deve ser uma civilização que conduz à verdade absoluta e à virtude. Só há um caminho para a verdadeira paz. Esse caminho não é a ONU. Esse caminho é a Igreja Católica. Esse caminho é o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as almas e sobre as nações. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.